Olá, meu nome é Dilamene Vilar e é com muito prazer que eu trago hoje um pouquinho de um estudo singelo do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo. Esse capítulo é bem pequenininho, tá? É a vida futura, é a realeza de Jesus, o ponto de vista e a instrução dos espíritos, que se trata de uma mensagem de uma realeza terrena. É esse o capítulo. Mas ele é de suma importância para nosso entendimento e compreensão de todo o Evangelho, tá? O primeiro capítulo, Eu Não Vim Destruir a Lei, onde Kardec vai mostrar Moisés, Jesus e a doutrina espírita, mostrando que todos três falavam da mesma coisa em momentos diferentes, em que a doutrina mais adiante, com tecnologia, com uma ciência desenvolvida, vai abrir um leque maior de entendimento, mas os mandamentos que Moisés trouxe, a prática que Jesus trouxe e os ensinos que Jesus alerta-nos, né? E o complemento que a doutrina espírita faz é extremamente importante. Então, por quê? Deus, reencarnação, lei de causa e efeito, mundos habitados e a comunicação dos espíritos. E isso tem que ter um entendimento muito bacana na cabeça da gente, tá? Para que a gente possa entender todas as obras e tirar o melhor proveito para o nosso mundo moral, nosso mundo mental, porque nós estamos aqui de passagem. E isso é extremamente importante, porque é isso que nós vamos levar se nós entendermos, colocarmos em prática. Esse vai ser o nosso grande tesouro, tá? Então, meu reino não é deste mundo. Só o título já daria para a gente ficar aqui batendo um papo bem grande, tá? Meu reino não é deste mundo. O que Jesus está querendo falar com isso? Então, vamos saber. Lembra quando ele disse assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida? Então, não tem como. Jesus, ele veio fazer-nos que todos nós recordemos que a base de tudo, Deus é perfeição, né? Então, se ele é perfeição, a perfeição da perfeição é o amor. E o amor abrange tudo. Então, tudo que você vê é fruto de amor. É sempre de amor. É sempre fruto do amor. Então, não tem como você tirar esse sentimento da sua vida, porque ele é a base da sua felicidade. O amor e o perdão é a base da felicidade, tá? Então, vamos lá. Item primeiro. Então, Pilatos reencontrou no palácio e fez vir Jesus e disse, tu és o rei dos judeus? Uma pergunta. Jesus lhes respondeu, meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, a minha gente teria combatido para impedir que eu caísse na mão dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Pilatos então disse, és, pois, reis? Jesus lhe replicou, tu dizes, eu sou rei, nasci e vim a esse mundo para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade, escuta a minha voz. Isso está em João, capítulo 18, do versículo 33 ao 37. Essa passagem, nós vamos ver que ela está inserida no Sermão do Cenáculo. Ué, que sermão é esse, Dila? Então, Jesus proferiu o Sermão do Monte, que é conhecidíssimo, o Sermão dos Ais, né? E ele faz também esse sermão do cenáculo. Esse sermão se dá numa sala onde ele se reúne com seus discípulos, que seria a saideira, né? A saideira.
porque logo depois ele ia ser preso e crucificado e morto. Então, isso daqui, esse diálogo, é muito importante para a gente entender o capítulo seguinte e os demais, tá? Então, vamos falar só um pouquinho desse item. Pilatos era o poder da terra, né? Era o poder naquela terra, né? Naquela terra, ele era o poder. Quando ele ouviu falar as coisas que Jesus fazia, opa, aquilo o alertou. Ele tinha um poder que ele não tinha, tá? Então fica aqui um alerta pra gente. Pilatos pergunta para ele se ele era rei. E ele respondeu: tu dizes, né? Tu dizes. Porque se o reino de Jesus fosse aqui, ele ia ser preso, espancado, maltratado, traído, abandonado? Obviamente que não. Porque o reino de Jesus era um reino de amor, é um reino de compaixão, aonde já não existe mal, existe o bem. Por isso que ele fala, eu e o Pai somos unos. Como que você consegue unicidade com alguém? Pensamento e prática. Ele pensava e praticava as leis de Deus. Não havia conflito, não havia conflito. Então, ele pergunta para ele, tu dizes, né? É a opinião de Pilatos. Pilatos tinha uma opinião em relação a Jesus. Ele sabia da condição dele e o conflito dele era o poder que ele poderia confrontar o dele. O dele era passageiro, de Jesus não. E ele tinha intuição disso. E outra questão aqui também que é muito interessante. Vim a esse mundo para dar testemunho da verdade. Opa, testemunho da verdade? Você imagina, hoje no mundo nós estamos vivendo o mundo das opiniões. Minha opinião, né? Mas eu não vejo ninguém compromissado com a verdade. Eu recebo assim muitas fake news. Eu recebo muito, deleto. Algumas me dou o trabalho de pesquisar. A grande maioria eu deleto. Porque espírita mandar fake news pro outro, pelo amor de Deus, né? Nós temos que começar a pensar. Por isso que a nossa a religião, ela é a base da verdade, é fé raciocinada. Viu aquilo dali? Aquilo é coerente com o cristão? Aquela mensagem tem um eco de Jesus? Você mandaria aquela mensagem para ele? Ah, não! Então por que você manda para mim? Manda para o outro. Então, longe da verdade. Por isso que Pilatos pergunta sobre a verdade. E qual a resposta de Jesus? Nenhuma. Nenhuma. Ele estava na vibração de Jesus? Ele queria saber a verdade? Não, ele não queria saber a verdade. Porque, na verdade, ele estava comparando. Ele queria comparar. A verdade, ela é assim. É um grande espelho que caiu sobre a terra, espatifou-se e vários lugares caem um pedaço da verdade, mas a verdade legítima é a verdade de Deus. Quando Jesus diz, aquele que me ouve também ouve a verdade, opa, então que verdade é que Jesus se referia? Às leis de Deus. Tudo que se opõe à lei de Deus está falseado, gente, está falseado. É coisa do homem, é verdade do homem, que daqui a pouco vai mudar. À medida que nós desmaterializarmos, à medida que o ego diminui, o orgulho, o egoísmo diminui, nós vamos ouvir cada vez mais a verdade.
A verdade de Deus, a verdade do amor, a verdade da compaixão, a verdade da misericórdia. Por que que o Brasil está dividido? Por que que as amizades acabaram? Por que que você hoje tem medo de conversar com os outros? Porque a verdade acabou. As pessoas hoje são de opinião. Elas não estão preocupadas com a verdade, elas estão preocupadas com a opinião. E com isso afasta, separa, muda a vibração. Tá? Então ele deixa aqui bem claro que ele veio no mundo para dar testemunho da verdade. O que você fala está coerente com os ensinamentos do Cristo, então você está na vibração. Agora, o que você fala, faz, não está na vibração, não está coerente com os ensinos que Jesus nos trouxe, opa, fica aqui um alerta. Fica aqui um alerta. É sempre bom lembrar, né? Eu quero falar um pouquinho sobre o que é a base desse capítulo, a vida futura. Então, quando ele diz que o reino dele não era desse mundo, vamos fazer uma comparação. Nosso planeta está saindo de um planeta de provas e expiações, onde o mal predomina. Hoje as pessoas não têm medo de ser má, de falar da maldade. Não, elas não têm vergonha nenhuma. Elas se sentem, porque o mal é ousado, gente. O mal é de uma ousadia tremenda. Por que que as pessoas estão tão viciadas a ver coisas negativas? Fofoca, maledicência, maldade. E não tão preocupada com o bem, com a caridade, com a humildade, com a tolerância, com a resignação. Tá vendo? Um se afasta de Deus e o outro se aproxima de Deus. Então, esse conflito ainda, por quê? É um mundo íntimo. O mundo é o que eu tenho dentro de mim. Ah, Dila, minha vida é um inferno. Então, o inferno é você. Você é o inferno. Ah, eu não tenho paz. Porque você não tem paz e não dá paz para os outros. Lembra quando Francisco de Assis fala assim, Senhor, fazei-me instrumento de tua paz? Ele faz um rogo a Deus para ter coragem, em detrimento do conflito do outro, ele se acalmaria. É uma reflexão. É uma reflexão. Então, a vida futura, que é a base da justiça de Deus, sem a vida futura nada se justificaria, gente. Sem a vida futura, a gente viria, passaria aqui 70 anos, 80 anos, 90 anos, acabaria e acabou. Não tem, morreria, não ia ter continuidade. Nós estaremos sempre zerados. No entanto, nós trazemos conosco várias reminiscências, talentos, condições que nós não aprendemos nessa encarnação. Isso prova da nossa pré-existência. Então, aqui, nós temos que estar muito atento. Qual o seu objetivo? Qual o objetivo do espírito? Qual o processo dele agora? Por que eu reencarnei? Questão 132. Para o meu aperfeiçoamento moral. Então, qual é o meu alvo? Me transformar. Esse é meu alvo. Ser uma criatura melhor a cada dia. Por isso que Paulo fala assim, o homem exterior, ele deteriora, mas o homem interior, esse homem interior, crístico, ele não. Ele se renova todo dia, porque ele começa a querer se aproximar dessa felicidade que ninguém vai roubar. Nem ladrão, nem traço, nem ferrugem, nada vai te tirar. A alegria de viver, a alegria sabendo que todo o que você está passando teve início, mas vai ter fim. E que a sua estadia nesse tempo difícil, reencarnatório, vai passar. Vai chegar um momento que eles vão te dar um cartão e falar, opa, já deu a hora, vamos voltar para a pátria. Então, esse é o nosso momento aqui. Então, nós vamos lá na questão 258.
de provas e expiações, né? Nós estamos vivendo esse momento e o nosso planeta está numa transição. A transição planetária, gente, presta atenção. Na transição planetária ainda existe o mal, só que a balancinha, o mal tá aqui, o bem tá aqui, a balancinha vai começar a fazer assim, ó, vai começar a desequilibrar. Aí os bons não vão ter medo nem vergonha de ser bom, entendeu? Porque todo mundo faz. Mas todo mundo fala, você é todo mundo? A minha mãe não falava isso pra mim. Você é todo mundo? Não. Então faz diferente. Você é cristão. Opa, eu sou cristão. Então qual o meu trabalho aqui, ó? A prática do bem, do amor, da caridade, da tolerância. Opa, esse nosso irmão aqui é intolerante, odeia. Nossa, tá querendo que os outros morram, né? Eu adoro ver essas pessoas que falam assim, não, mas tomara que morra. Virou um assassino verbal. Ainda é assassino a pessoa. Então aqui eu começo a entender que eu não estou combatendo ninguém. Eu não vim para combater ninguém. Eu vim sim para ter o bom combate aqui. Vencer as minhas más inclinações. Combater esse homem velho, vicioso. E isso que é o meu objetivo. Por isso, o meu alvo é a vida futura. Lembra, Paulo dizia assim, prossigo para o alvo. Qual era o alvo do Paulo? Jesus Cristo, porque Ele é o guia e modelo, Ele é a perfeição do planeta. Questão 625, qual o espírito mais perfeito que teve aqui? Jesus, esse é o meu guia, esse é meu alvo. Eu não sigo homens. Quem segue homem cai no buraco. Porque você segue uma pessoa imperfeita. Você tem que procurar bons exemplos. Gandhi foi um bom exemplo. Francisco de Assis foi um bom exemplo. Maria Teresa de Calcutá foi um bom exemplo. Procure bons exemplos e olhe para eles todos os dias. Esse é meu alvo. Porque eu ainda não tenho condição de me assemelhar a Jesus, que eu me assemelhe a esses. E busque ver quais são as virtudes, atitudes desse espírito e comece a espelhar-se. Pequenas coisas, pensamentos, palavras, sentimentos. Pensamento é vida, gente. Pensamento é vida. Então nós temos que ver o que nós andamos pensando, porque nós materializamos o que pensamos, né? Então fica um alerta. Então a vida futura, ela veio trazer para a gente o nosso rumo, e o Espiritismo veio abrir esse leque. Ele abriu esse leque, tá vendo? Olha, aquele espírito ali que persiste no mal, num processo de vibração, ele vai ser excluído para um novo lugar. Por quê? Vai chegar um momento, lembra quando há uma separação? Não é porque Deus está punindo ninguém, é porque ocorreu uma mudança vibratória. Aí você não vai conseguir conviver. Nós vemos isso sempre, gente. Tudo é vibração. A sua vibração gera uma vibração igual à sua. Se eu sou da paz, eu tenho mais paz. Se eu sou da alegria, eu tenho mais alegria. Se eu sou do bem, o bem é a mesma vibração. Ela vem, ó. Ela vem cada vez mais. A água atrai água, não é assim? Então, o que nós estamos vibrando, ó? O que você está jogando para fora? Está voltando em dobro para você. É da lei. É da lei, tá? É da lei. Eu vou falar um pouquinho sobre o ponto de vista. Até por causa dessa situação toda que nós estamos vivendo no planeta, as guerras, os confrontos, essas situações de violência e tudo mais, são pontos de vista.
Kardec faz todo o comentário sobre o ponto de vista. Mas qual o ponto de vista que ele estava olhando? Ele estava olhando pela lente da doutrina espírita. Ele estava olhando pela lente que os espíritos ensinaram para ele e mostraram. E por uma conclusão racional, o ponto de vista dele é o seguinte: o entendimento que eu tenho sobre a vida futura, ela vai ter consequências na minha vida material, vai ter consequências na minha vida espiritual, tá? Vida futura, e vai ter uma consequência na minha ação moral. Ué, como assim? Ué, é uma lei de causa e efeito. Se eu desejo bem para o outro, o que eu vou receber? O bem. Olha só. Agora, se eu desejo mal, o que eu vou receber? Se eu planto milho, eu vou colher alface? Não. Se eu planto café, eu vou colher jaca? Não. Então, aí a consequência moral. Então, nós temos que entender, se eu acredito que a vida continua, se eu acredito que eu sou produto de uma encarnação anterior, de muitas encarnações, de milhares de encarnações anteriores, esse avatar aqui hoje de Lamene tem muitas histórias. E muitas coisas que ocorrem na minha vida são consequências das outras encarnações também. Mas muitas coisas das atuais que estão acontecendo nas nossas vidas, situações que estão acontecendo nas nossas vidas, são produtos da semeadura dessa encarnação. Dessa encarnação. Dessa encarnação. Um exemplo bem pequenininho. Eu não bebo água. Eu sou água. Nosso corpo é água. O que eu estou fazendo? Estou causando um desequilíbrio em mim, que vai causar uma desidratação. Foi de outra encarnação isso? Foi isso de outra encarnação? Não, foi dessa. Eu tenho um cartão de crédito. Aí ele tem um limite de 5 mil. Eu gasto 10. Mas eu ganho 1.000. Gerei um endividamento que vai me tirar a paz. É da outra encarnação? Não. Não é da outra encarnação. É dessa encarnação. Foi nessa que eu estou fazendo isso. Se eu deixo de cumprir as minhas obrigações, que vai ter consequências imediatas. Imediatas. Tem coisas que é imediata. Então, fica um alerta, tá? Então, ele fala sobre o ponto de vista espírita. Porque o espírita acredita em Deus, acredita em reencarnação, em comunicação dos espíritos, em lei de causa e efeito, em mundos habitados. Tá? Espírita, tá bom? É essa visão. Ele tá lendo isso com essa lente, tá? Com essa lente. Então, ele nos fala aqui que a vida futura, eu tenho que olhar a minha existência, as criaturas que estão em torno de mim, com a lente crística. Senhor, no silêncio dessa prece, venho te pedir, quero ver o mundo como tu mesmo vê. Jesus estava condenando? Jesus abominava a violência. Ele era a favor da paz. Tanto que ele alerta Pedro. Ele alerta todo mundo, todos os instantes. Então, com qual objetivo? Lembra quando ele fala, meu reino não é aqui? Então, qual é o meu objetivo com a vida futura? Adila, eu quero ir para um lugar bacana. Então, eu começo a praticar o bem. Muda de atitude. Questão 919. Busca o autoconhecimento. Analise se as suas ações estão gerando para você futuras felicidades. Mas eu quero ser feliz agora. Dá para ser? Claro.
Dá para ser todos os instantes. Aliás, nós somos muito felizes. A questão é que nós somos ingratos. Felizes nós somos o tempo todo. Olha só. Nós reencarnamos. 2 pessoas se comprometeram com o nosso nascimento, pela concepção. Ah, meu pai não me criou, minha mãe não me criou, pela concepção. Então, olha que felicidade. A gente podia estar no plano espiritual, mas já está aqui espiando. Olha que felicidade. Os professores, os amigos, companheiros de jornada estão ouvindo uma palestra espírita. Olha quanta felicidade. Mas Deus te deu esse dia. Olha que dia maravilhoso. Você está respirando, você está andando, você está falando, você está tendo contato. Você gosta de planta? Olha, você já começou a praticar o amor. Você gosta do bichinho? Você já começou a praticar amor. Você fica feliz quando vê as estrelas? Ah, você já começou a praticar amor. Caridade, você já começa a ter gratidão pelo sol, pelo vento que bate na face de forma macia. Lembra quando Francisco dizia, irmão sol, irmão lua? Porque nós estamos numa situação tão privilegiada que todos os reinos colaboram para a nossa felicidade. A terra nos dá alimento. Dele sai a nossa vestimenta, sai os nossos remédios, a inteligência do companheiro cientista, a inteligência dos nossos amigos médicos, a inteligência da professora que nos tirou da ignorância e fomos alfabetizados. Olha quantas riquezas na nossa vida. Nesse momento, o nosso coração, a nossa respiração, está toda procedendo com total harmonia com a lei de Deus. Porque você falou assim para o seu coração, bate agora 70 batidas por minuto. Não. Você falou assim para o seu sangue, olha, corre não sei quantos quilômetros. Não. Você falou assim para os seus glóbulos brancos, olha, meu sistema imunológico tem que estar bacana, porque tem muita bactéria em volta. Não. E tudo isso foi dado ao homem. Isso tudo é felicidade. Nosso irmão Betinho, que deixou uma marca boa na humanidade, né? Era hemofílico, ele e os irmãos dele. Um dia ele contraiu através de uma eles faziam, eu esqueci agora a palavra, e ele contraiu AIDS, transfusão, é a palavra, e ele contraiu AIDS. Ele deixou de ser bom? Não, ele continuou, deixou uma marca boa. Você conhece o Betinho por quê? Por causa da fome zero. Então, essas coisas. Então, a vida futura. Ele semeou o futuro, hein? Deixou uma marca positiva. Ponto de vista da vida futura. Então, o reino de Deus. O que é o reino de Deus, Gila? É um reino de paz. Eu posso conquistar isso? Pode. Cultive a paz no seu coração, no seu pensamento, nas suas palavras, nos seus olhos, na sua boca, no seu ouvido. Cultive a paz. Como eu vou fazer isso? O olhar condena, gente. Tem gente que já condenou o outro. Ou tem gente que fala assim, já vem essa, já condenou o outro. Tem gente que já faz assim, já condenou o outro. Entendeu? Então, a prática, né, desse reino é muito simples. A questão é a vontade. Ah, essa é pequenininha. 903 ou 909, muito pequenininha. A questão é a vontade. Por que o reino de Deus não se instalou na terra ainda? Porque o homem não quer. Porque o dia que todos os homens da terra quiserem ser bons, pacíficos, tolerantes, aqui vai se instalar o reino de Deus. Enquanto o orgulho, o egoísmo predominar, a humildade e a caridade não tem lugar. Aonde eu chego e eu me acho o último biscoito do saquinho, o reino não vai, né, gente? Não vai.
sabe? O reino não vai. Então, quando Jesus fala que o reino dele não era aqui, porque a caridade não está aqui ainda. Nós estamos praticando nosso dever. Porque tem gente que fala assim, vou no centro fazer caridade. Não entendeu que a prática do bem é um dever. Não fala mais isso aí, não. É dever você ser bom. Livro do Evangelho, capítulo 17, o homem de bem. Está lá linkado tudo que o homem de bem tem que ser. Ele tem que ser bom, ele tem que ser justo, ele tem que ser misericordioso. Está lá. Nós não estamos fazendo favor a ninguém. Nós estamos fazendo para nós. O que Jesus fala? Ama a Deus e o próximo. Isso é um dever. Então, fazer caridade é nossa obrigação. Só que é uma obrigação espontânea. Você tem que ir ali fazer caridade. Não. Eu tenho que entender que o que eu quero para mim, eu tenho que doar para o outro espontaneamente. Da mesma forma que eu ia querer que ele, me vendo em tal situação, viesse ao meu encontro. Não é uma imposição. Não é uma imposição, mas faz parte da lei. É da lei de Deus que a gente pratique o bem. É da lei. Então, quando a gente cumpre a lei, tudo é fácil. Eu sou obediente, eu sou resignado, eu sou tolerante, eu sou paciente, porque eu entendo que tudo faz parte desse pacote. Agora, o ingrato, ele não entende assim. O ingrato, Deus tem que fazer para ele, o amigo tem que fazer para ele, o resto tem que fazer para ele. Ele é um reizinho que todo mundo tem que servir. A espiritualidade tem que fazer para mim. Esse é o ingrato, tá? Então, esse é um ponto de vista do egoísta. Tá vendo a diferença? Esse é o ponto de vista do egoísta. Então, o ponto de vista que a gente não pode perder é o ponto de vista de Jesus. Se queres ser perfeito, ama teu inimigo. Quando o doutor da lei pergunta para ele, qual o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas se você quer ser perfeito, ama seu inimigo. Quer dizer, ele está estendendo isso. Por quê? Lembra que eu falei no início? O amor e o perdão é a chave que abre a porta da felicidade. Essa que é a questão. Aqui nós vamos ser beleza, tá? Então, nós estamos aqui num planeta de prova e expiação, que é sempre bom lembrar que ainda o mal está aqui e o bem está aqui. Por quê? O homem não tem vontade. A má vontade do homem faz isso, porque o orgulho, o egoísmo dele, tudo demanda esforço, tudo demanda renúncia. Eu deixo de fazer o mal e passo a fazer o bem. Então, eu renuncio o mal para fazer o bem. Mas eu quero renunciar ao mal? Essa aqui é a questão, né? Agora, outra questão que tem aqui, que ele fala assim: a simples dúvida da vida futura gera ao homem uma situação. Ele vê tudo em volta. Tudo em volta. É o Maia, né? Igual eles dizem lá. É o Maia. Ele fica iludido por tudo, porque aí ele começa a conjugar o verbo ter. E ele esquece do ser. Ser bom, né? Bonzinho, que eu já expliquei para vocês. O bonzinho é aquela pessoa que tá boazinha hoje, aquela coisa, de manhã ela tá boazinha, de tarde ela já tá aquela coisa. O bom não, ele é bom é de manhã, de tarde, de noite, o bom é no pensamento, o bom é nas ações, o bom é o bom. O bom não é para um grupinho, o bom é bom para todo mundo, tá?
Beleza. Então, a simples dúvida que a pessoa tem no futuro, que vai ter outra encarnação, uma vida futura, que ela pode amealhar com as novas ações dela, um futuro melhor, novas condições de reencarnação, né? Com condições mais brandas, porque o que Jesus fala? Comigo o fardo é leve, comigo o jugo é suave. Então nós entendemos que quando eu aderir ao Evangelho, quando eu estou aderindo à moral do Cristo, a moral do Cristo, a lei vai ser suave, porque eu vou estar com coragem, resignado, com vontade do bem, desejo de me transformar. Tudo muda. A minha visão, meu ponto de vista muda. Porque eu não vou ver punição, eu não vou ver sofrimento, eu não vou ver injustiça. Porque não há isso. Não há. Da parte de Deus, não há. Deus não é injusto. Deus não está punindo ninguém. Agora, a lei é para todos. Essa que é a questão. A lei é para todos, para o bom e para o mal. A lei é para todos. E qual que é a lei, Dila? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. É a prática do bem. Quando o homem que está equivocado começar a praticar o bem, ele muda de sintonia. Quando o que já está no processo melhora a prática do bem, ele sobe a vibração dele. Entendeu? Então, nós temos que ficar muito atento a isso. Então, quando eu tenho dúvida da vida futura, eu me volto para a materialidade. Então, eu quero ter. Aí, o que ocorre? Vou contar uma historinha. Um companheiro nosso, ele viu o vizinho com um carro que ele já estava no pensamento de adquirir, um direito dele, um trabalhador, e aquilo o perturbou. Ele foi para casa, passou sábado e domingo, pesquisando em tudo quanto é site, tudo quanto é lugar, para que ele comprasse o carro, porque ele queria comprar o carro, ele queria comprar o carro. Quando deu domingo à noite, que ele viu que ele perdeu sábado e domingo, por conta de uma coisa chamada inveja. Se ele alegrasse, poxa, que bom que meu amigo conseguiu, eu também vou conseguir, eu tô lutando para conseguir aquele carro. Que bacana que ele conseguiu, ele teria passado um bom final de semana, mas ele passou um final de semana roendo a inveja dele, a inveja. Entendeu? A inveja dele. Ficou ali roendo a inveja, porque o outro conseguiu antes dele. Porque todo mundo acha que a grama do outro é verde, mais verde. Não, o outro cuida melhor da grama. O outro cuida melhor da grama. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, tudo bem fácil pro outro. Não viu o outro acordar 5 horas da manhã. Não viu o outro começar o dia, não viu as batalhas que o outro passou durante. Aí vê o outro. Aí fala, tá vendo? Olha, tudo é fácil para ele. Lembra da vontade? Vamos voltar lá, olha a vontade. Então, a simples dúvida de parar e pensar, eu mereço? Isso agora me traria felicidade? Ou me geraria preocupação no futuro, uma vez que eu não tenho dinheiro para adquirir isso? Não parou para pensar. Não parou para pensar. Então, como tudo na vida, nós pedimos coisas a Deus. Deus ouve tudo, só que Ele dá o que nós necessitamos na hora. E aqui gera o ingrato, porque o ingrato ele quer receber na hora que ele pede. O ingrato acha que Deus é um garçom na vida dele. E aí ele acha que a vida do outro é melhor que a dele. Que a vida do outro é mais fácil que a dele. Mas se ele cultivasse a gratidão, como diz Paulo, ser grato no pouco, para ser digno do muito, tudo seria diferente, porque o ponto de vista dele
seria da vida futura. O que é esperança, gente? Eu tenho esperança de um dia ter uma casa, alguma coisa, me formar, alguma coisa. Eu mentalizo aquilo. E feliz naquele dia. Eu trago para o dia de hoje. E toda vez que eu me esforçar, que eu me empenhar, que eu me direcionar pelos meus desejos, aquilo vai estar sempre bem na minha cabeça. É igual ser um homem de bem. Se você for na questão 919, o que ele vai falar? Que todos os dias à noite ele refletia sobre o bem, as coisas que ele tinha feito, de certo e de errado, gerando dentro dele sempre os recursos espirituais. Então ele era grato sempre, todos os dias, porque ele mudava de atitude. Ele mudava de atitude. Então, o que ocorre hoje? As pessoas comparam o tempo todo. Quando você compara a sua vida com a vida do outro, você gera felicidade, inconformidade, ingratidão dentro de você. Você não é outra pessoa. Você imagina, eu chamo de Lamene. A minha tia mandou esse nome lá de Minas Gerais. Não tem de Lamene por aí, gente. Já pensou se eu ficasse inconformada com isso? Ia ser difícil demais. Então não podemos comparar nada, gente. Não podemos, esquece isso aí, tá? Mas quando você muda seu padrão vibratório para alegria, para felicidade, para gratidão, para resignação, para humildade, para tolerância, para obediência, tudo muda. A sua visão, seu ponto de vista muda. Por quê? Você vai focar no seu futuro. Eu estou aqui de passagem, esse corpo é passageiro, é um empréstimo que Deus me deu. Eu vou ter que entregar-lhe a terra. Mas eu, como espírito imortal, vou ter uma próxima encarnação, outras, e olhe quantas outras, que Deus assim me permita, com mais leveza, né? Com mais leveza. Então, quando a gente muda o nosso padrão, tudo muda em torno da gente. Então, lembrando Paulo, né? O alvo, ele prosseguia para que alvo? Cristo. Era o Cristo que era o alvo dele, né? Então, a fé, o foco e a ação que a gente tem que ter todo dia. Eu posso conquistar coisas materiais? Claro, é da natureza humana, é a lei do progresso. A gente tem toda essa ciência, todas essas coisas que nós temos através da lei do progresso, da lei da sociedade, da troca. Um cientista ensina, o outro vem aqui e adapta e tudo mais. É um processo. Isso faz parte. Isso faz parte da nossa evolução. Nós precisamos disso. A ciência evoluir, tudo evoluir, nós precisamos disso, isso faz parte. Agora, isso não pode ser mais importante que a vida espiritual. É isso que ele nos alerta aqui. Por isso que ele fala da vida futura, da importância dessa vida, desse entendimento. Eu estou num momento muito difícil da minha vida. Mas o que eu tenho que pensar? É passageiro, tudo tem solução, que eu possa ter força, coragem, que eu possa ter visão para eu poder entender a melhor maneira de resolver essa situação. Tudo muda a cada segundo. Então, o Kardec nos alerta o tempo todo sobre isso, para que os homens não percam esse objetivo. Por quê? Porque quando eu entendo que eu estou de passagem, quando eu entendo que é igual você viajar, você vai viajar, vai para uma fazenda, né? Não tem tanta tecnologia, não tem tanto conforto, não tem um monte de coisa, não é? Mas é passageiro, você sabe que uma hora você vai sair de lá. É a mesma coisa, nós estamos aqui numa situação que a gente julga ingrata, difícil, mas nós vamos sair daqui. É passageiro, tá? Então, quando eu mudo a minha visão, que eu vou ter uma outra encarnação e que eu vou buscar outros recursos, trabalhar dentro de mim, a minha visão muda. Aí tudo fica suave, tudo fica leve. O que ocorre, contar outra historinha, tinha uma monja num jardim, cafrunchando no meio das flores algo. Passou 2 mongezinhos. Mestra, a senhora que ajuda? Sim. Eles começaram a cafrunchar no mato.
Veio mais 2. O que vocês estão fazendo aí? Procurando uma coisa que a mestra está procurando. Até que um deles falou assim, mas afinal, o que ela está procurando, gente? Aí teve coragem. Ô, mestre, o que a senhora está procurando? Ah, uma coisa que eu perdi. Aí eles continuaram cafunchando. Até que o outro falou assim, mas afinal, o que ela perdeu? Aí ele pergunta assim, mestra, aonde a senhora perdeu? A senhora não tem mais ou menos noção, não? E o que a senhora perdeu? Ela falou assim, eu perdi lá dentro. Mas como lá é mal iluminado, eu estou procurando aqui fora. Moral da história. Nós procuramos a felicidade aqui e esquecemos que ela está aqui. Aqui está a minha felicidade. Aqui está a sua felicidade. Essa aqui é a questão. Nós estamos olhando para o lugar errado. Nós estamos olhando para fora. Quando esquecemos de olhar para dentro, para o nosso mundo interior, nosso mundo mental, nosso mundo espiritual. Esse aqui, é aqui que está o grande tesouro, né? Então nós deixamos a verdadeira felicidade escapar pelos vãos dos dedos, pela ilusão, pelo Maia. E não construímos um castelo de alegria que vai gerar a nossa condição futura, porque nós nos perdemos em coisa. Você vai chegar na espiritualidade e vai falar assim, olha, eu tenho isso, aquilo outro. Aí o espírito vai falar assim, filhinha, isso aqui não tem utilidade para gente. Ah, mas o que tem utilidade aqui? Paciência, humildade, resignação, tolerância, boa vontade. Vou ter que voltar para trás e construir isso tudo? Sim. Tá vendo? Essa aqui é a questão. Nós estamos no caminho. Vamos construir isso agora. É um convite, vamos construir isso agora. Então, essa necessidade de buscar sempre conforto, nos afasta da nossa verdadeira felicidade, que é a felicidade espiritual, da consciência tranquila. Existe uma felicidade que abrangeria todas as criaturas? Sim. Consciência tranquila, a posse do necessário e a fé no futuro. Questão 921, 922 do Evangelho, gente. Aqui é a nossa, aqui, tá? Então, nós devemos buscar a nossa retificação. O que está acontecendo na minha vida de forma repetitiva? Como eu posso mudar isso? Vamos vencer esse homem velho que nós trazemos dentro de nós, para que um homem novo, fraterno, tolerante, paciente, esse saia e todas as nossas vibrações mude e a espiritualidade que está em volta de nós. Lembra o que Pedro fala? Que nós temos uma nuvem de testemunha, uma nuvem paira sobre nós, nos observando. O obsessor está nos observando. Os nossos amigos espirituais estão nos observando. Os nossos mentores que estão acima deles estão nos observando. Opa! Então, todo dia, qual o meu objetivo? É ser uma criatura melhor, é trabalhar para isso, é para isso que nós viemos. Então, qual a nossa condição? A gente já sabe o roteirinho da felicidade, né? Evangelho, capítulo 17, tá lá, o homem de bem. Bacana, né? Qual a verdadeira felicidade? Nós também já sabemos. Então, amar a Deus e o próximo é a ponte, olha, que vai nos levar para o alto. Para que esse reino de Deus, esse reino de amor, de paz, ele tenha guarido aqui. E, como na oração, Senhor, no silêncio dessa prece, venho te pedir, quero ver o mundo como tu mesmo vê. Quero que as pessoas que se aproximem de mim vejam o Cristo que eu tenho dentro de mim. Que possamos ser aquelas pessoas que quando o outro se aproxima, fala assim, ai, como é bom ficar com você.
Ai, você me traz tanta paz. Nossa, eu me sinto tão bacana quando eu estou perto de você. É igual nossos protetores espirituais. É tão bom ser bom do lado de um preto velho. Oh, filho. Filho é bom, né? Filho é formoso. Porque tudo que Deus faz é formoso e bonito. É isso que nós temos que buscar. Que Jesus nos abençoe. Peço desculpa a vocês. A pessoa fala muito, me alonguei um pouquinho demais. Que a paz de nosso Senhor abençoe a todos vocês. Foi uma pequena reflexão. Capítulo 2, dá uma lida, porque tem a realeza de Jesus, que é muito interessante. Tem a realeza terrena, que é a história de uma rainha que adentra o mundo espiritual e viu que o título que ela trazia lá na espiritualidade de nada valia. E que Jesus, que aqui na terra nada era filho de um carpinteiro. E na espiritualidade era o Rei dos Reis. E assim eu me despeço. Que a doce paz seja com todos. Gratidão.